Vamos lá. A palavra de hoje ela vai estar em Abacuque 2, os versos do 2 ao 4. Abacuque, capítulo 2, versículos 2, 3 e 4. A palavra do Senhor diz: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Repitam comigo: o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Esse livro de Abacuque é um livro muito interessante. É um livro curto, ele tem apenas 3 capítulos. E diferente dos outros livros, dos outros profetas, que normalmente vão começar com: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Quando não assim é o Senhor levando até o profeta alguma palavra para ele comunicar para o povo. Quando nós começamos a ler o livro de Abacuque, nós percebemos que Abacuque, ele não começa recebendo uma palavra do Senhor. Ele começa lamentando. Ele começa questionando o Senhor. E isso me chamou muito a atenção, porque o livro de Abacuque, ele é um dos profetas menores. Na Bíblia nós temos 4 livros que são os profetas maiores, e nós temos 12 livros que são os profetas menores. E Abacuque é um deles. Mas o fato de ser maior ou de ser menor não tem a ver com a quantidade de profecias, não tem a ver com a atuação dele, tem a ver com o tamanho do seu livro. O livro de Abacuque, como eu falei para vocês, tem apenas 3 capítulos. Por isso que ele é um dos profetas menores. Mas apesar de ter 3 capítulos, nós vamos observar que nele tem uma das grandes lições para nós cristãos. Que seria como atravessar crises e ainda assim manter a visão de Deus viva em nosso coração. Quem aqui já atravessou uma crise, levanta a mão. Eu não vou dar glória a Deus por isso não, mas é bom passar por crises. Porque muitas vezes é no meio da crise que Deus vai colocar uma visão no seu coração. É no meio de uma crise que Deus vai fazer surgir o seu propósito. É no meio de uma crise que você vai ter a sua vida transformada. Foi assim comigo. Foi num dos piores momentos da minha vida. Foi no meio de uma das crises que eu achava que não teria mais conserto, que Deus colocou a visão na minha cabeça, na minha mente. Que Deus me deu um propósito, e a minha família foi restaurada. Eu já tinha andado por perdido, eu achava que minha esposa não ia aceitar voltar para mim. E nesse momento de dor, de sofrimento, assim como Abacuque, eu clamei ao Senhor, eu orei ao Senhor, eu entreguei a minha vida nas mãos dEle, e a minha vida foi transformada através de uma visão. E eu sou muito grato a Deus por isso. E Abacuque, ele está lá em Judá. Judá, naquela época, é um povo que estava sendo corrupto, injusto, e uma comunidade cheia de violência. Nada semelhante a nós hoje em dia. Não tem corrupção, não tem injustiça, não tem violência. Mas lá acontecia tudo isso. E Abacuque, ele começa o seu livro, no capítulo 1, dizendo: Até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e não me responderás? Alguém aqui já fez essas perguntas ao Senhor? Até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar a Tua presença em minha vida e o Senhor não vai me responder? Até quando o Seu silêncio vai me deixar aqui, perdido? E é nesses momentos de dor que Deus transforma a nossa vida. Eu costumo falar para o meu filho que ele tem 2 formas de aprender as coisas. Um é pelo amor e a outra é pela dor. Pelo amor é a melhor forma.
mas nem sempre é a que nós escolhemos. Às vezes nós precisamos ir pela dor, para entender o propósito de Cristo em nossas vidas. E uma coisa que me chama muito a atenção é que Deus, Ele não se ofende com um clamor sincero. Deus, Ele não vai se ofender se você questionar Ele. Senhor, por que comigo? Por que essa doença? Por que o divórcio? Por que essas coisas estão acontecendo justamente comigo? Deus, Ele não vai se ofender com isso. Deus, Ele adora um coração sincero. Um coração que ora e abre a boca para conversar com Ele. É 1000 vezes melhor do que um coração que se fecha na incredulidade. Nós precisamos, assim como Abacuque, aprender a conversar com Deus, a levar até Ele as nossas dúvidas, os nossos medos, e não ficar fazendo aquelas orações automáticas, que nem você mesmo acredita no que você está orando. Nós precisamos semear na presença do Senhor, semear com lágrimas, com prantos, com dores inexpressíveis, porque Deus ouve as nossas orações. E Abacuque, ele está nesse processo todo, ele questiona o Senhor, e o Senhor não dá uma resposta filosófica para ele, o Senhor não traz uma frase bonita para ele, o Senhor vira para Abacuque e fala: escreve a visão. É uma ordem simples e direta, escreva a visão. Está lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, vai dizer: escreva a visão e torne-a bem legível. Quando Deus fala visão aqui, no original hebraico, é a palavra shazon. Porque Deus, Ele não está falando de devaneio, de você viajar na maionese com a sua visão. Deus, Ele está falando de uma revelação divina, de um propósito eterno. E Ele continua: torne-a legível. O que é tornar legível? É deixar claro, de fácil entendimento, para que até mesmo quem passe correndo consiga entender o que está escrito. E nós precisamos entender que Deus, Ele não faz nada por fazer. Ele não deu uma ordem para Abacuque simplesmente por dar. Essa ordem foi dada a Abacuque há 600 anos antes de Cristo, ou seja, há mais ou menos 2.500 anos atrás. Escreva a visão e torne-a bem legível. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Teve uma pesquisa, na verdade são duas. A primeira pesquisa foi feita pela Universidade Dominican University of California, que realizou com mais ou menos 300 pessoas. E nesse estudo científico, nessa pesquisa, se descobriu que 42% das pessoas que colocam no papel a sua visão, a sua meta, o seu objetivo, têm mais chance de tornar real. Observem que uma pesquisa recente fala de algo que Deus falava há 2.500 anos atrás. Escreve a visão para que ela se torne real. Escreva ela de forma legível, para que quem passe correndo consiga ver. Uma outra pesquisa realizada pela Universidade de Harvard chamou alunos de uma turma e fizeram a pergunta: quem de vocês aqui tem a sua meta, o seu objetivo escrito? 3% da sala levantou a mão. E aí ele continuou: quem aqui tem o seu objetivo na mente? Foi 13% levantou a mão. E o restante não tinha nem projeto, nem meta, nem visão, nada, nem na mente. 10 anos depois, os mesmos pesquisadores chamaram a sala, reuniu o grupo todo novamente, e descobriram que os 3% que tinham a sua visão, a sua meta escrita no papel, ganhavam 10 vezes mais do que os 97% restante. E os 13% que tinha a meta na mente, ganhava aproximadamente 2 vezes mais do que aqueles que não tinham meta nenhuma.
Então a ciência hoje mostra algo que Deus já falou há mais de 2000 anos atrás. Coloque o seu sonho no papel. Tire o seu sonho da cachola. Escreva onde você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Escreva, mas escreva com detalhes. Porque nós somos ótimos para poder falar das nossas misérias. Quando nós vamos falar de algo que nos machuca, de algo que nos fere, o que é que nós fazemos? Contamos nos mínimos detalhes. Mas quando nós vamos falar dos nossos sonhos, das nossas metas, nós não temos detalhes para contar. E depois a gente se questiona, por que que a visão não acontece? Por que que as minhas metas não se tornam realidade? As suas metas estão bem definidas? O seu propósito está traçado? E aí de repente você está aqui dentro da igreja e você tem no seu coração o propósito de se tornar um pastor nessa casa. E você não está nem servindo. Como é que você quer que seu propósito se cumpra? Você colocou no papel, eu quero ser um pastor. O que é que eu preciso para ser um pastor nessa casa? Eu preciso servir, eu preciso reconhecer Deus como meu Senhor e Salvador. Eu preciso dedicar tempo ao estudo da palavra, à oração, ao jejum. E aí você relaciona tudo que você tem que fazer. Depois que você relacionou tudo que você tem que fazer, você começa a cumprir o que está escrito. E deixe claro, você quer abrir uma empresa? Maravilha! Mas você já colocou no papel que a sua empresa vai ser uma das maiores do Vale do São Francisco? Você já colocou no papel que você vai ter outras empresas em outras cidades? Você já teve meta, daqui a 1 ano eu quero estar com 10 funcionários. Daqui a 2 anos eu quero estar com 30 funcionários. Daqui a 10 anos eu quero estar com mais de 100 funcionários em empresa em outro estado. A palavra de Deus é clara, Deus nos diz, sejamos claros nas promessas e breves nos nossos problemas. Sabe por quê? Porque tudo que a gente foca, cresce. Se você focar na sua doença, no seu problema, a sua doença vai se manifestar de forma mais forte. O seu problema vai tomar forma cada vez maior. Mas quando você foca na solução, Deus, ela traz a solução para você. Se eu apagasse todas as luzes dessa igreja aqui agora, e com uma lanterna eu focasse em uma pessoa, somente aquela pessoa, para mim, estaria aqui. Porque o foco da luz está nela. Então, tudo que você foca se manifesta na sua frente. Então, foquem no que é bom, foquem no que é próspero, foquem na visão de Deus para a vida de vocês. Se mantenham firmes na palavra, tenham objetivos claros. Declara comigo, eu vou tirar meus sonhos do secreto e vou torná-los públicos diante do altar do meu Senhor. Glória a Deus! Uma salva de palmas para nosso Senhor. E observem que o que vocês acabaram de declarar não é que vocês vão tornar os sonhos de vocês público para qualquer pessoa. Não dê visão para quem não pode abrir a porta para você. Porque muitas vezes você sai compartilhando o seu sonho com um, com outro, sem ser seletivo. E em vez do seu sonho prosperar, acaba sendo atrasado. Nós precisamos ser sábios com quem nós compartilhamos os nossos sonhos. Porque os nossos sonhos é algo pessoal. É seu e Deus. E aquelas pessoas que podem te dar acesso ao que você quer. Ao seu objetivo. E você se aproximar dessas pessoas não é interesse. É propósito. Interesse é quando nós nos aproximamos das pessoas com segundas intenções, com más intenções. Mas quando nós nos aproximamos de uma pessoa com um objetivo bem definido, que tem Deus à frente, as portas se abrem. Porque é assim que o nosso Deus trabalha. Lá em Abacuque 2, no verso 3 e 4, a palavra de Deus vai dizer: porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Repita comigo, tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar. Repitam, pareça demorar. Espere, porque certamente virá e não tardará.
eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu estudo a palavra do Senhor, mais maravilhado eu fico. Esse livro de Abacuque, nas últimas semanas que eu estava estudando ele, foi lapada em cima de lapada. Foi ensinamento em cima de ensinamento. Aqui no versículo 3, quando Abacuque diz, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. E aí quando você vai procurar lá no hebraico, tempo determinado é a palavra moed, que quer dizer tempo fixado por Deus. Por isso que muitas vezes a gente acha que o nosso sonho, a nossa visão, ela parece demorar. Mas ela não está demorando, ela não está atrasada, porque o tempo não é nosso. O tempo é de Deus. É o tempo fixado por Ele. E no final, quando Abacuque diz, o justo viverá pela fé. A palavra fé é emuná, que quer dizer firmeza, fidelidade, constância. E aí eu pergunto, você está firme na presença do Senhor? Você é fiel à palavra de Deus? Você tem constância na busca pela presença dEle em sua vida? Porque para que nós sejamos o justo que vive pela fé, nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos ter constância, ter firmeza e saber que o nosso propósito está na mão dEle e que irá se cumprir. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que a fé, ela não é um sentimento. Eu sinto fé. Não, não é um sentimento. A fé é uma convicção. A fé é uma certeza das coisas que não se vê, como está escrito lá em Hebreus 11:1. E Paulo, ele vai nos ensinar a doutrina da justificação pela fé. Paulo, tanto em Romanos quanto em Gálatas, ele pega a frase final de Abacuque, onde diz, o justo viverá pela fé, e repete em Romanos 1:17, e repete ela em Gálatas 3:11. Em Gálatas 3:11, Paulo vai dizer, é evidente que de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Porque o que nos sustenta não é emoção. O que nos sustenta é a fé. É a certeza do que a gente não consegue ver. Você não consegue ver a sua cura, mas Deus está trabalhando nela. Você não consegue ver a restauração do seu casamento, mas Deus está trabalhando nela. Você não consegue ver a sua empresa prosperar, mas Deus está trabalhando na sua empresa. Você não consegue ver a sua visão começar a acontecer, mas Deus está trabalhando na sua visão. E se você crê nisso, dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Quem aqui está esperando algo de Deus, levanta a mão. Deixa eu profetizar na vida de vocês. Repitam comigo. Eu não vou retroceder. Eu vou permanecer pela fé. Os meus inimigos virão por um caminho contra mim, mas por 7 caminhos eles fugirão, porque eu creio no Deus da minha salvação. Eu creio que a minha visão se tornará real, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! A fé, ela não apressa a Deus, porque da visão que nós temos até o cumprimento da visão, existe um deserto. E esse deserto, ele se chama espera. E nesse deserto, nós já vimos grandes homens caírem.
nesse deserto, homens com um chamado maravilhoso, homens com um propósito lindo na frente de Deus, não souberam aguardar o tempo do cumprimento da promessa de Deus. Alguns tentam acelerar pelos seus próprios meios, outros não conseguem esperar. Mas uma coisa eu tenho certeza: nós aguardaremos o tempo da promessa se cumprir, porque o nosso Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele não vai entregar algo em sua mão que vai te levar à ruína. Ele não vai confiar a criança a liderança de uma empresa, porque Ele sabe que a empresa ela vai quebrar. Ele não vai confiar às suas mãos mais dinheiro, porque Ele sabe que se Ele botar mais dinheiro na sua mão, você vai voltar para o lamaçal que você estava antes. Eu não sei para quem é que eu estou pregando, mas o Senhor está dizendo para você aguardar o tempo dEle, para você confiar no agir dEle em sua vida, para você confiar e tomar posse de cada uma das promessas que Ele tem para você, porque a promessa ela vai se cumprir. O seu casamento ele vai ser restaurado. O meu foi, e eu não tinha mais esperança nenhuma. Eu estava falando com o pastor ontem, que quando eu cheguei aqui na Alcance, que eu retornei à Alcance, eu achei que mesmo vindo com minha esposa, o meu casamento não ia ser restaurado. Mas o Senhor mostrou que os sonhos deles são melhores que os meus. Que o que Ele tem planejado para cada um de nós é melhor do que vocês querem que aconteça. Mas nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Às vezes a gente quer acelerar o processo. A gente quer que as coisas aconteçam como no passe de mágica. E essas coisas podem até acontecer. Deus permite. Quem lembra da passagem do filho pródigo? O filho insistiu tanto que queria a herança dele em vida, que o pai deu. Então tenham cuidado com o que vocês vão pedir a Deus. E o que foi que aconteceu? Ele saiu, abandonou o pai, foi viver da forma que bem quis, gastou todo o dinheiro, com tudo que não prestava. Mas quando o dinheiro voltou, para onde foi que ele quis voltar? Porque ele sabia que o pai dele tratava os empregados tão bem, que ele poderia voltar para a casa do pai e ser tratado como empregado na casa do pai. Mas quando ele voltou, o que foi que o pai fez? Deu a capa, deu o anel, deu a sandália, matou o melhor novilho lá para poder fazer o churrascão e comemorou o retorno do filho. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu não sei quais as batalhas você está enfrentando. Mas o Pai, Ele está te esperando de braços abertos. Ele quer você do jeito que você está. Deus, Ele não quer que você vire santo para procurar a presença dEle. Ele quer que você viva em santidade na presença dEle. A fé, ela não apressa a Deus, ela nos ancora nele. Porque enquanto esperamos, Deus não está atrasado. Deus, Ele está trabalhando. Ele está nos preparando, Ele está nos moldando, Ele está nos capacitando para quando a visão acontecer, para quando a promessa se cumprir, nós possamos honrá-lo e glorificá-lo com a nossa vida. E o livro de Abacuque, quando a gente para analisar ele, no primeiro capítulo, Abacuque está lá se lamentando, questionando Deus, e Deus dá respostas para ele que ele não consegue entender. No segundo capítulo, Deus vira para ele e fala, escreve a visão. E mesmo assim, ele vai escrever, mas ele continua questionando Deus. Mas no segundo capítulo, Abacuque tem uma virada de chave. Como é que você sabe disso, Neuto? Porque quando chega no terceiro capítulo, Abacuque termina ele cantando. E as palavras de Abacuque, que estão lá no capítulo 3, no versículo 17 e 18, tem sido para mim uma âncora, tem sido para mim uma canção que eu levo para a minha vida
em todos os momentos aonde eu me vejo em apuros, aonde eu não vejo a visão se cumprindo, aonde eu não vejo o propósito de Deus se realizando em minha vida. E às vezes, assim como Abacuque, eu pergunto: Senhor, até quando? Até quando eu vou te clamar, eu vou te buscar e o Senhor não vai me responder? Às vezes Ele me responde, mas na maioria Ele fica calado. Mas eu sei que Ele está me moldando, eu sei que Ele está me fortalecendo, eu sei que Ele está preparando para que eu cumpra o propósito dEle em minha vida, e não o meu propósito. Eu já falei aqui outras vezes, quando eu resolvi caminhar com Cristo, uma das minhas orações para Ele é: Senhor, que se cumpra o Teu propósito em minha vida, não os meus, que se cumpra os Teus sonhos em minha vida, e se os meus sonhos não coincidirem com os seus, pode destruir todos eles. Eu sei que é arriscado, eu sei que isso pode me levar para um local de dor, de medo, de insegurança, mas eu também sei que o Deus que me permite ir lá é o mesmo Deus que vai me tirar de lá, é o mesmo Deus que vai me capacitar, que vai me fortalecer, para que o propósito dele se cumpra em minha vida, porque Deus é isso, Deus é extraordinário. Deus, Ele é aquele Pai amoroso, que Ele permite que os seus filhos passem por aflições, porque Ele sabe que aquilo que está acontecendo, vai preparar para o propósito que vai acontecer lá na frente. E quando Deus diz: escreva o sonho, lembrem, não compartilhe o seu sonho com qualquer pessoa, tenha cautela. Vocês lembram de José? O que foi que aconteceu? José estava lá de boa, quietinho no canto dele, e aí Deus permitiu ele ter a visão, ele teve o sonho dele. Ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Ele sonhou que vários feixes se curvavam diante dele, e todos esses sonhos representavam que o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos se curvariam. E à mesa, ele contou o sonho dele. E a partir daquele momento, foi só provação. Eu fiquei me perguntando: Senhor, por que é que o Senhor permitiu que José passasse por tudo aquilo? E quando eu paro para analisar, era justamente Deus capacitando José. José devia ser uma pessoa muito ingênua, porque ele chegou no meio dos irmãos, os irmãos mais velhos dele, e falou que os irmãos se curvariam para ele, que o pai e a mãe se curvariam para ele. E Deus permitiu que ele fosse para o poço, para que ele amadurecesse. Deus permitiu que ele fosse para casa, que ele fosse vendido, que ele fosse para a casa de Potifar, já para capacitá-lo para o que ele seria, um grande líder, um governador. Ele ficou na prisão, foi esquecido lá por 2 anos, porque durante aquele tempo Deus estava trabalhando José. Agora vocês imaginem, se José murmurasse, se José reclamasse, se José quisesse apressar o tempo de Deus, será que ele teria vivido tudo que ele viveu? Eu creio que não. E por que com nós queremos fazer diferente? Nós não nos mantemos firmes na promessa do Senhor, independente do que está acontecendo. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se você tem a palavra, se você tem a visão, se sua palavra está escrita, se você planeja tudo o que vai acontecer e coloca diante do altar do Senhor, se for para te aproximar de Deus, vai acontecer. Isso eu não tenho dúvida. Lá em Abacuque 3, 17 e 18, Abacuque vai dizer assim, abram aí a Bíblia de vocês, Abacuque 3, 17, 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Olha a profundidade dessas palavras. Abacuque fala que não importa se a figueira não vai florescer,
Não importa se não haja fruto na videira, não importa se não haja mantimento, não importa o que está acontecendo, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas Abacuque nos ensina, se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, e Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu em sua vida, a palavra dEle vai se cumprir. E não vai tardar. Pode parecer que demora, mas é no tempo dEle. Alinhem os seus corações. Precisamos alinhar os nossos corações ao propósito de Deus em nossas vidas. Porque quando Abacuque fala mesmo assim, Abacuque ele não está negando a realidade. Abacuque ele não está negando as coisas que estão acontecendo. Quando nós falamos mesmo assim, eu adorarei o Senhor, o Deus da minha salvação, você não está dizendo que essa doença não existe. Você não está dizendo que o problema na sua família não existe. O seu problema financeiro não está existindo. As suas dificuldades não estão existindo. Não é isso. Você não está vivendo no mundo de Bob. Você está simplesmente acreditando no seu Senhor. Você está simplesmente colocando nas mãos de Deus os seus problemas. E você está acreditando e confiando que Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Se você recebe essa palavra, dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Se for para o Senhor, vocês podem fazer mais alto. Abacuque, ele entendeu que a adoração não depende das circunstâncias. Quantos de nós já chegamos aqui na igreja quebrado, moído, cheio de pensamentos, de dores, e mesmo assim estávamos aqui louvando, adorando, glorificando o nosso Deus. A pessoa do nosso lado nem sabia, nem imaginava o que a gente estava passando, mas Deus sabia. E Deus estava cuidando do seu coração. Ele sempre cuida. Mesmo quando a gente acha que Ele não está cuidando. Ele está nos preparando, Ele está nos moldando, Ele está nos fortalecendo, para que a gente possa viver a promessa dEle em nossas vidas. Abacuque, ele começou no vale, mas terminou diante do altar, colocando a visão diante do Senhor. E nós precisamos, assim como Abacuque, nos alegrar no Senhor. O Salmo 34:1 vai dizer: bendirei o Senhor em todo o tempo. Repitam comigo: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Não é de vez em quando, não é às vezes, é em todo o tempo. Você está passando por uma dificuldade? Leva para o altar do Senhor, coloca nas mãos dEle a sua dor, o seu medo, a sua insegurança. Lá em Filipenses 4:4 vai dizer: regozijem-se sempre no Senhor. Não é quando você está feliz, não é quando você está bem, é sempre. Você está caminhando e chorando, mas você está adorando. Porque o nosso Deus, Ele é extraordinário. Sabe o que é ter uma fé madura? É quando você adora a Deus sem ter. É quando você louva a Deus sem ver. É você acreditar, é você viver por fé. Você não tem o cumprimento, mas você crê que vai acontecer. A visão não está acontecendo, mas você está louvando, você está adorando. Porque a promessa, ela vai se cumprir. Às vezes a gente quer acelerar o processo. A gente quer que as coisas aconteçam mais rápido. Mas imaginem uma mãe que está gestante. A mãe deve ser a pessoa que mais sonha em ver o rostinho do seu filho. Né, Damaris? A mãe, ela fica imaginando, ela fica, como será? Imaginem vocês se por causa disso, ela quisesse acelerar o parto. Ela poderia matar o sonho.
E por que nós queremos acelerar as nossas visões? Por que nós não esperamos o tempo de Deus se cumprir em nossas vidas? Aleluia! Glória a Deus! Ai, Deus, mesmo diante das adversidades, nós vamos se alegrar no Senhor. Nós vamos crer que o que a gente não vê vai acontecer. Nós vamos crer que o que você vai... Quando você chegar em casa hoje, você vai pegar um papel e uma caneta, você vai sentar e você vai detalhar nos mínimos detalhes a sua visão, o seu sonho, a sua meta, o seu objetivo. Você vai colocar com os mínimos detalhes onde você quer estar trabalhando, o que você quer estar fazendo, como você quer que sua empresa esteja, como você quer que o seu casamento seja. E aquelas pessoas que não casaram ainda, como você quer que seu esposo, a sua esposa seja. Coloca nos detalhes. A cor dos olhos, do cabelo, o jeito da pessoa, a sede dela, a vontade dela pela presença de Deus. Sai especificando tudo o que você quer. Seja minucioso nos detalhes da visão. Os problemas, você fala é só um problema. Mas na visão, traga a visão completa para a vida de vocês. Traga a visão de uma forma que ela se torne nítida para qualquer pessoa que veja. Porque se você coloca lá, pega o papel, aí você escreve: eu quero casar com uma mulher bonita. Bonita para quem? Aí você vai, casa com a mulher bonita, mas que não é bonita para você, é bonita para Deus. E aí? Aí Deus vai perguntar: você pediu bonita, eu botei a minha filha mais bonita para mim. Seja específico na sua visão. Eu quero ter uma empresa, Senhor, que a minha empresa seja uma empresa próspera. Mas que tipo de prosperidade você quer para a sua empresa? Eu quero uma empresa, Senhor, que invista no seu reino, que todos os meses os rendimentos sejam extraordinários, que eu possa ter uma empresa que cuide de pessoas. É assim que nós precisamos tratar os nossos sonhos. Nós não podemos simplesmente colocar um sonho genérico, especifique. Você quer um carro? Senhor, eu preciso de um carro. Aí o Senhor vai, pega um chevetezinho e dá para você. Você vai reclamar com o Senhor vai: meu filho, você pediu um carro, você não disse que carro você quer. Bote lá: Senhor, eu quero um SW4, 4x4, branca, de banco de couro, para poder levar os irmãos para a igreja. Especifique o seu sonho, coloque diante do altar do Senhor. Não fique, o Senhor, Ele está disposto a realizar todos os nossos sonhos, todas as nossas visões, mas Ele não vai realizar sonho genérico. Ele não vai realizar um sonho que você coloca lá de qualquer jeito, com desleixo. Para o nosso Senhor é tudo com excelência. Essa igreja é excelência. Os voluntários dessa igreja servem com excelência. Por falar nisso, uma salva de palmas para os voluntários dessa casa. Estão aqui desde 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, organizando o café da manhã delicioso que vocês tomaram. E detalhe, eles começaram ontem à noite. Então, se você não serve nessa casa, passa a servir. Vai que você conhece sua varoa, seu varão servindo. Glória a Deus. Agora não esqueçam, escrevam antes. Eu quero uma varoa, um varão que serve no Volts. Você não está sendo específico. Capriche. Glória a Deus. Eu queria chamar o Ministério do Louvor. Se nós pegarmos o livro de Abacuque e formos analisar esse livro, são 3 capítulos, e se eu fosse resumir o livro em 3 frases, seria: no capítulo 1, o lamento sincero. No capítulo 2, a visão escrita. E no capítulo 3, a canção de vitória. E agora é a sua vez. Até quando você vai continuar se perguntando: até quando, Senhor? Repita comigo: os meus sonhos não morrerão escondidos. Eu vou escrevê-los. Eu vou declará-los. Eu vou viver pela fé. Até que se cumpram. Porque certamente irão se cumprir.
Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Os nossos sonhos, eles irão se cumprir. Não importa o que está acontecendo. Não importa se o fruto da oliveira mentiu, se as ovelhas sumiram do aprisco, se não tem gado, se não tem recurso. Não importa qual é a sua dificuldade hoje. Deus é fiel para cumprir. Nós vamos buscar a presença dEle. Nós vamos clamar o agir dEle em nossas vidas. Nós vamos viver para honrar e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi para isso que nós fomos criados. Para adorá-lo, para buscá-lo, para viver firmes na palavra do Senhor. Sabemos que não é fácil. Deus não escondeu isso da gente. Mas nós sabemos que é possível. Nós sabemos que é possível viver em santidade. Nós sabemos que é possível crer no agir de Deus em nossas vidas. E que Ele possa nos moldar conforme a sua vontade. E que o agir dEle em nossa vida se cumpra. Amém?